Meus irmãos, vamos então. Hoje nós temos uma paraxá muito importante, como todas, né? Somos suspeitos por dizer, a paraxá Behaloterá, paraxá muito importante, paraxá que diz a respeito da subida dos filhos de Israel. Quando subires para a terra de Canaã. É uma paraxá muito profética, que diz a respeito de eventos do passado, que diz a respeito de eventos do presente e que nos aponta para eventos do futuro, porque a nossa esperança é também de subir para Jerusalém celestial. Daqui já eu faço um convite a todos vocês que ainda não viram, ainda não subiram, né? Porque tem alguns membros aí que já se sentem arrebatados, já se sentem em outra dimensão, mas é por isso que existe a Torá, para trazer a dimensão da terra, por enquanto. Mas então, para que você que ainda não foi arrebatado, vá até Jerusalém, conheça sim a Jerusalém atual, porque ela é prova viva dos fatos que acontecerão no futuro. E queira você, queira não, a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Então, se ela desce do céu, é importante a gente saber como que será esse movimento, porque tem muitos que acreditam que vão subir, mas se a Jerusalém desce, se o presente de Deus é que desce, precisamos entender aí qual que vai ser a nossa posição nisso tudo. Tá? Então, paraxá Behaloterá, quando subires, ela está em Números, capítulo 8, a partir do verso 1, indo até capítulo 12, verso 16. A Haftará de Zacarias é muito profética e ela está dentro desse contexto que vamos dizer, esse contexto profético de anunciação dos tempos futuros. Zacarias 2, a partir do verso 10 até o capítulo 4. E Lucas também, a nossa Brit Hadashah, está em Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, indo do capítulo 16 até o verso 31. E eu selecionei um tema muito importante dessa ministração, hoje quero chamá-la de estudo, para que possamos sim entender o que essa paraxá de hoje quer dizer. O título dessa paraxá é essa aqui, ó. Você está preparado para partir? Essa é a pergunta que eu começo essa paraxá. Israel estava prestes a subir, a sair de onde estava. E eu pergunto para você nessa manhã, você está preparado para partir? Meus irmãos, se existe algo que está muito presente no meu coração, é a sombra do Messias. A sombra do Messias já pode ser avistada na cidade de Jerusalém. Ele está vindo, ou melhor, ele já pode ser quase que visto na cidade de Jerusalém. Pelos milagres, pelas maravilhas, pelas revelações, pela anunciação que está sendo feita em meio ao povo judeu. Pessoal, o Messias, ele é o assunto, é a moda do momento em Jerusalém. Todos, sem distinção, estudam, judeus messiânicos e não messiânicos, ortodoxos também estudam veementemente o Messias, a vida desse Messias. Então, com base a essa constatação, que é fato, nós podemos entender que a sombra dele já está em Jerusalém. Então, ele está vindo. E estamos preparados, de fato, para encontrá-lo? Porque queremos muito encontrá-lo, mas queremos, de fato, pagar esse preço? Ou melhor, conhecemos qual será esse preço para esse encontro? São algumas perguntas que quero lançar para vocês nessa manhã. A exemplo também, né? Nesse texto podemos entender, será que Israel estava preparado a sair de onde estava? Né? Israel inicia agora uma caminhada. E ele precisa deixar para trás vários costumes adquiridos no Egito, vários confortos, cebolas que existiam lá, saborosas. Então existiam sim coisas que prendiam Israel àquele mundo, àquela realidade, ainda que estavam no deserto. O deserto, né, é o melhor lugar para se estar, né, porque isso quem diz são os profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, fala que o Eterno teve uma lua de mel com Israel no deserto. Então, ao que parece ser um lugar de grandes provações, mas foi o maior deleite do Eterno com o seu povo. Então, o deserto é um lugar que a gente precisa entender, mas é preciso a gente descobrir esses paralelos também, que eu quero muito, porque que eu quero muito elucidar com vocês nessa manhã. Existem paralelos, pessoal. A Torá, ela é profética.
O nosso Deus, quando Ele dá revelação ao seu povo, Ele não dá revelação sobre medida. Ele dá revelação completa. Daí que muitos judeus da época da vinda de Yeshua não conseguiam discernir a qual Messias estava se referindo a Yeshua. Por quê? Jeremias fala de 2 Messias, Isaías fala dos 2 Messias. Então, qual que é o melhor Messias que eu quero receber? Ora, aquele que pode resolver os meus problemas de imediato. E Israel tinha esse dilema, porque Israel estava sob o jugo romano. Então, eu preferiria também muito receber o grande rei Davi, aquele Yeshua que iria já implementar o seu reino milenar, só que ele precisava cumprir os ditos da palavra, e ele precisou vir como servo sofredor. Então, isso também trouxe como se diz, uma distorção para aquela comunidade que estava ali, vivendo ali em Israel. Então, as perguntas são essas, quais são esses paralelos da subida da noiva no deserto com a subida da noiva nos dias atuais? Sabemos que é uma noiva só, judeus e gentios juntos. Esta é a noiva de Deus, essa é a noiva. Pergunta, você está preparado para subir? Em quais circunstâncias se dará a nossa partida, a nossa subida? Vamos entender. Agora nós vamos apontar um pouco para o final dos tempos também. Mas, de toda forma, vamos ler aí, vamos abrir a nossa Bíblia, em Números, capítulo 8. Vamos ler aí a partir do primeiro verso, Paraxá. Começa em Números, capítulo 8. Números, capítulo 8, a partir do verso 1. O que nós temos aí? Vamos ler aí até o verso 4. E disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e diz-lhes: Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim: colocou as lâmpadas para que alumiasse defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, seguindo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Meus irmãos, tem um detalhe muito importante aqui nesse texto, que as flâmulas desse candelabro, elas apontavam sempre para o centro. E o Rabino Marcelo, na semana passada, ele trouxe uma figura da menorá muito importante, onde que o centro, nós sabemos que é o tronco de Jessé. O centro é Yeshua HaMashiach. Então, todas as lâmpadas desse candelabro apontam para o centro. E isso é um ponto de revelação que nós vimos na Paraxá, porque, primeiro, antes de falar sobre essa revelação, eu queria falar com vocês a respeito da importância da restauração, para a gente entender esses elementos dos tempos vindouros. Veja bem, nós vamos falar sobre menorá, nós vamos falar sobre trombetas, nós vamos falar sobre festas. Se não tivermos o tato, se não tivermos como lidar com essas coisas, como que estaremos preparados para lidarmos com ela no futuro? Eu falo a importância da restauração, que a gente sempre insiste aqui em todos os manhãs, todos os Shabats, da importância da celebração das festas, porque isso aponta para o fim, pessoal. Isso aponta para o final dos tempos. Então, eu imagino uma igreja que não celebra essas coisas. Imagina uma igreja que é completamente distante a essas raízes judaicas, é distante a menorá, desconhece festas, desconhece o calendário do Eterno, desconhece esses símbolos. Como que essa igreja se comportará nesse finais dos tempos? Então, eu digo que nós estamos alguns passos à frente. Esse ministério, por trazer essa verdade, nós estamos alguns passos adiante. Então, isso traz mais responsabilidade sobre nós. Olha só, acendimento das velas, acendimento das luzes da menorá, como tocha da verdade e da justiça, que deve iluminar o mundo, como farol para iluminar na escuridão das trevas. O Eterno, o primeiro sinal que Ele nos dá, acende a menorá. Essa paraxá começa com essa instrução. É como se fosse um carro a percorrer uma estrada na escuridão.
Primeiro passo, acende os faróis. Traga luz nessas trevas que vocês estão vivendo. A menorá é esse carro-chefe, meus irmãos, é esse luzeiro que vai adiante de vocês, que vai adiante de nós. Veja bem, como farol na escuridão, nós somos referência. Então o Eterno pede inicialmente, acenda essas luzes, acenda essas luzes. E os verbos que são usados aqui nessa paraxá são muito interessantes também, porque eles fazem citações do verbo alô, alô que vem do verbo de subir, de elevar, né? Então, todas as vezes que se utiliza a expressão de acender as velas, o verbo utilizado em hebraico é esse verbo alô, que é de elevar, como se, ao invés de utilizar o verbo lehadlik, o verbo lehadlik é utilizado para o acendimento, inclusive, das velas do Shabat. Mas aqui o Eterno não usa esses verbos, ele usa o verbo de acender, de subir. Tem mistério nisso, tem mistério nisso. É algo que o Eterno quer nos revelar. Então, o comentário do Rabino Urash, ele diz que o sentido aqui é ra'alá, de elevação, ação que contribuirá para elevar o povo de Israel. Elevar, meus irmãos, eu acrescento aqui em todos os níveis, elevar como nação, povo, elevar como noiva, subir como noiva, é isso que está dizendo aqui. Então, o primeiro passo para essa jornada é justamente acender os faróis. Que essa luz esteja diante de vós, que ela possa assim resplandecer nessas trevas que estamos seguindo. E os tempos, já adiantamos, não são bons, precisamos sim dessa lâmpada, precisamos sim dessa lâmpada que se chama Torá, porque ela que é a lâmpada aqui, ilumina os nossos caminhos. Estamos sim acendendo aqui uma lâmpada muito importante que vai, que nos dará toda a direção aqui nesse deserto. Então é muito importante esse acendimento das lâmpadas. Então aqui, procedimento das partidas, né? Então o procedimento da partida do povo de Israel se dá com o acendimento das velas. Olha o texto aí. Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte o candelabro. E por que a gente comenta que esta é uma mensagem profética? Porque este mesmo texto, de maneira um pouco diferente, simbolicamente falando, ela apresenta novamente no Apocalipse. Quando você observa aí Apocalipse capítulo 1, eu vou começar a projetar os textos, porque eu tenho vários textos a apresentar, não vai dar tempo da gente abrir, para a gente ir abrindo as leituras, a Bíblia. Mas olha o que diz esse texto de Apocalipse, como é profético esse texto da Torá em correlação ao texto de Apocalipse. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, está vendo? É essa haste central da qual a Torá, a todas as 6 lâmpadas apontam, que é o Mashiach. E esse mesmo fato está sendo relatado aqui, bem no início do livro de Apocalipse, indicando para nós que sim, a partir desse momento se dá o início dessa caminhada dos filhos de Israel. A partir do verso 12. Então, olha só. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Aí aqui o apóstolo João dá uma descrição desse filho de homem. Olha lá, vestido de uma roupa talá e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro, e sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã da neve, branca como a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Esta é a aparência do nosso Messias, que está vindo, que está com suas malas prontas já para vir em Israel. Já está pronto. Então, meus irmãos, esse é um primeiro paralelo. Nós vamos fazer alguns paralelos a respeito dessa revelação, que é muito importante. Então, aqui se dá o início da nossa caminhada. O próximo passo, né, se você acompanhar na leitura de Números, dá um passo muito importante, que é o princípio da purificação. Então, a partir do versículo 6 do capítulo 8 de Números, se dá o quê? A purificação por meio dos levitas. Olha o que está no texto. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. É importante com esse processo de purificação. Precisamos estar limpos para, sim, começar esse processo, essa caminhada, essa subida. E também não seria diferente também pelo livro de Apocalipse. Só que agora nós não vimos mais somente a tribo de Levi, mas nós vimos as 12 tribos de Israel. Olha que diz o capítulo 7
de Apocalipse. Olha que interessante. Então, ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, seguidores do Cordeiro. Meus irmãos, isso aqui é uma revelação também muito bombástica, porque no Apocalipse já estamos juntos, judeus e gentios. Olha aqui, essa aqui é a prova, esse texto aqui é a prova, são 144 mil que foram selados, são castos, são puros. Esses estarão adiante. Imagina o que é isso. Nós temos aqui 144 mil, com um grande detalhe, todos eles são seguidores do Cordeiro. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá, já estão aproximados. Então isso é revelação que a gente precisa entender, porque existem muitas teologias a respeito do final dos tempos, mas nenhuma dessas teologias considera o povo judeu no devido lugar. Né? Então existem várias ministrações que são divergentes a esse texto bíblico, mas aqui já estão aproximados. São esses os seguidores do Cordeiro, puros, castos. Aqui no texto, não se contaminaram com mulheres, e são seguidores do Cordeiro por onde quer que vão. Então isso é mistério, Aqui já estão conhecidos por parte do Mashiach da casa de Israel. Então olha só, passamos aqui por alguns pontos. Então primeiro o acendimento das velas, luz. Depois vamos começar o processamento da purificação. Então é necessário estar puro para andar, para subir, para fazer esse processo de aliar, né? Porque aliar, essa palavra também que se dá para a subida dos filhos de Israel. E um outro ponto também muito importante que eu vou trazer para vocês aqui é a celebração das festas. Né? Porque se você pegar no Números capítulo 9, a primeira celebração que o Eterno nos orienta os filhos de Israel ali, é celebrar o Pêssar. Olha que interessante. Pessoal, por isso que nós sempre batemos nessa mesma tecla. É importante a igreja estar familiarizada com essa cultura, com essas tradições, que são tradições divinas, as festas bíblicas. Celebre o Pêssar, não a Páscoa, não essa Páscoa que a gente conhece, mas sim celebre o Pêssar com ervas amargas. E aqui é muito lindo, né, que o Eterno aqui dá uma segunda chance para aqueles que não puderam celebrar a primeira Páscoa na saída do Egito. Né, muitos ali, conta o texto, que foram contaminados por cadáveres e não puderam celebrar o Pêssar na primeira saída. Então agora, Arão e Moisés chegam a Deus e perguntam, Eterno, eles podem sim celebrar a segunda vez? Podem sim, vamos celebrar. Interessante, né, que muitos deuses da antiguidade são tiranos, né? Os deuses decretam, mesmo os governadores, o decreto do rei não pode ser mudado, mas o nosso Deus eterno, ele concede sim mercês, concede a sua misericórdia e permite aqui nesse ponto que Israel pudesse celebrar pela segunda vez o Pêssar. E é essa parte, né, que os levitas, em meio aos filhos de Israel, celebram o Pêssar. Uma segunda oportunidade, muito interessante. Por que o Pêssar? Porque é a aliança, é o quê? O Pêssar é a nossa identidade, a identidade do povo judeu está trilhada, está cunhada ali no Pêssar. Então, por isso que o Eterno reativa essa aliança com os filhos de Israel, libertando o povo judeu para dar-los uma própria terra. Meus irmãos, é muito importante para entrarmos numa outra dimensão, digamos assim, numa outra esfera da qual eu proponho a vocês aqui nessa manhã, é sabermos de onde viemos. Esse é o primeiro passo. De onde que viemos? O Eterno sempre nos convida a fazer essa reflexão. Então é importante sabermos das nossas origens, né? Então, Deus liberta o povo para dar-lhes uma terra própria, né? Para dar a herança, para você tomar posse dessa herança, e ele estabelece um novo divisor de águas, uma herança de fé transmitida para todos os povos. Aí eu pergunto para vocês, qual que seria a festa que vamos celebrar na chegada do noivo? O Rabino Marcelo já fez alguns estudos a respeito sobre isso, mas também celebraremos uma festa quando o noivo voltar. E a festa, pessoal, não seria diferente de ser a festa de tabernáculos.
vamos celebrar a festa de tabernáculo no final dos tempos. O Messias vai tabernacular no nosso meio. Isso a gente precisa entender essas festas, porque elas apontam para o fim. Elas apontam. Então nós precisamos entender que o Messias vai tabernacular conosco, mas quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é o próprio profeta Zacarias, que ele viria e virá a tabernacular entre nós. A festa de tabernáculo, portanto, é esse símbolo da segunda vinda de Yeshua, e ele tabernaculando em nós. Yeshua vindo como rei dos judeus para as nações, reinando por 1000 anos com a sua igreja aqui constituída. Então, isso é importante a gente entender esses elementos, porque eles apontam para o fim, e as festas, elas trazem esse elemento de identidade. Imagina você, no final dos tempos, diante de todas essas situações, e sendo essas situações desconhecidas para você, como que você vai se comportar nesse meio? Já parou para pensar? Meus irmãos, tem uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês aqui. Tudo que nós vamos dizer aqui nessa manhã é importante para quem? Para os que estão vivos aqui. Essa mensagem é direcionada aos vivos. Porque aqueles que já dormem, de nada podem fazer mais. Nada. Essa mensagem é só para os vivos. Então nós precisamos sim tomar posse dessa herança e saber o que está vindo pela frente. Nós precisamos ter essa dimensão. Então, urge, eu peguei essas palavras aqui do próprio Rabino Marcelo, urge que o corpo do Messias se aproxime com profundo amor pelo conhecimento das Escrituras, como um livro escrito por judeus, no contexto e nas tradições do povo judeu. Yeshua é judeu, viveu como judeu, zeloso pela lei, e continuará sendo judeu. Os judeus têm a propriedade intelectual, se podemos dizer assim, de todo o texto bíblico. Foram eles que escreveram, foram os redatores. É claro que toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não tenho dúvida. Mas a palavra foi inspirada a homens, igual a mim, igual a você, que viveram em contextos muito próprios da época. Precisamos entender esses contextos. Precisamos aplicar a restauração nas nossas vidas. A restauração é essa lupa que te permite, essa ferramenta que te permite voltar no passado e entender o contexto. Nós precisamos ter essa dimensão. Precisamos ter essa dimensão. Então, falamos já sobre vários elementos, né? Estamos aqui fazendo um overview a respeito dos elementos que estão vindo. E tem um outro elemento também muito importante, que eu quero muito chamar a atenção para vocês nessa manhã. É um elemento profético também, que vai se repetir centenas de vezes no texto bíblico, tanto na Taná quanto no Novo Testamento, que é esse elemento aqui, ó, nuvens. As nuvens. As nuvens dizem muitas coisas. Não estou falando para fazer a leitura agnóstica das luzes, o que as figuras estão dizendo, mas as nuvens dizem. As nuvens dizem muita coisa, principalmente para Israel. As nuvens, pessoal, vamos ler aí o que diz aí, capítulo 9. Vamos abrir essa leitura, eu quero fazer com vocês. Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. Aí a partir do verso 15. Olha que interessante. Vamos ler do verso 15 até o verso 23. Esse texto é muito importante, olha só. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo,
Então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Eterno e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando, pela manhã, a nuvem se erguia e punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem e partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por 1 mês, ou por mais um tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se, ela partiam. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam e, segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Esse texto para mim é fantástico, é tremendo. Como que centenas de milhares de pessoas, com um líder físico, Moisés, andaram 40 anos no deserto, guiado pelos olhos, pelo céu. Como assim, meus irmãos? Como assim? A orientação divina, aqui nós vemos um GPS, God Precision Direction, o primeiro GPS do planeta Terra está aqui. Você tem a direção clara para onde ir. Se parava, parava. Se andava, andava. Poderia ser dia, poderia ser luz, poderia ser noite. Como isso, meus irmãos? 40 anos andando sobre essa direção. É muita grandeza, é muita glória. É muita glória. É muito lindo. Eu quis passar aqui um pouco de nuvens, porque as nuvens também dirão a respeito da vinda do Messias. O Messias virá também envolto em nuvens. Precisamos sim, meus irmãos. Precisamos sim olhar também um pouco para o céu e ver a hora da vinda dele. Olha o versículo 17. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos partiam. E no lugar onde que a nuvem parava, ali os filhos acampavam. Moisés não sabia o caminho, pessoal, não sabia. Moisés não sabia qual era o caminho. Imagina, os filhos de Israel perguntando, Moisés, você sabe para onde é? Não, não sei. Mas você é o líder, Moisés? Não, não sei. Aonde que a nuvem for, eu estarei indo. Como isso? Moisés não sabia qual era o caminho. Israel caminhava sem um líder à frente, mas eles caminhavam certos, com os olhos fixos no céu. Estamos sim na direção certa, porque o Eterno é o nosso guia. Ele nos guiará até os últimos dias. Ele é o nosso guia. Ele nos levará até as veredas. Nunca sabiam quanto demorariam em cada parada e cada jornada. É muito bonito isso, porque parece que o Eterno, nesse texto, parece que ele está fazendo uns testes. Olha, vamos andar mais um pouco, para um pouco. Agora eu paro 1 mês, paro 2 dias, avanço. Parece que estava em pleno teste. Nunca sabiam quanto demorariam em cada parada ou jornada. Poderiam ter acabado de chegar e instalarem-se quando as nuvens se levantavam, colocando a continuar em viagem. Imagina como era isso. A nuvem parava, eles paravam a caminhada. Aí, quando a nuvem voltava a mover, precisava desmontar, porque o tabernáculo era móvel. Então, precisamos desmontar e avançar. Então, esse terreno fixo não aconteceu no deserto, era uma constante montagem, desmontagem, né? Então, o Eterno preparou Israel com grande sabedoria, com o poder da logística, né, para desmontar e desmontar. Você percebe na construção do tabernáculo, né, que existiam argolas, que existiam vários elementos já propiciatórios para você carregar. Então, esses tempos foram todos muito bem precisos pelo Eterno. Então, nunca sabiam quanto que ia demorar em cada parada. E parece, né, meus irmãos, isso aí eu peguei dos nossos irmãos aí da Beit Rabat, que tem muitos estudos muito bacanas, e eles falam, né, parece quase sobre-humano, você conseguir entender que milhões de pessoas, inclusive crianças e bebês, viajassem de boa vontade por esse sistema por um período de 40 anos. Então, realmente foi um período único na história de Israel e do povo do Deus de Israel, que como se compara a um período de lua de mel, foi um período único, né, com um olhar fixo na nuvem. Né, o seu mover, eles teriam que sair, não importando o que havia à volta. Não tinham tempo de olhar para trás as circunstâncias, para os problemas, necessidades, divergências, mas sim, tínhamos que seguir
uma direção clara. E aqui é interessante, eu vi essa expressão, God's Position System, primeiro sistema de GPS, olha lá, GPS, é o primeiro, só que é o geoprocessamento dado por Deus. No deserto não existe referências, não existem referências, é só areia, pessoal, só areia. Como você saber se direcionar? Só Deus mesmo. E aí, voltando também, fazendo um paralelo com agora com os finais dos tempos, nós também temos que Yeshua voltará em nuvens, voltará em glórias para nos resgatar. Essa é a verdade também. Mateus capítulo 24, verso 30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e com muita glória. Aleluia! Glórias a Deus. Então, é um sinal, nuvem é um sinal para os filhos de Israel, nuvem é um sinal para a igreja, nuvem é importante a gente ter isso no nosso radar. Vamos estar atentos sim a esses sinais. Um próximo sinal, está vendo? Essa paraxá tem vários sinais apontando para a vinda do Messias, do Mashiach. Próximo sinal é o toque das trombetas. Toque das trombetas. Números capítulo 10, aí a partir do verso 1, indo até o verso 10, foram construídas 2 trombetas de pratas para fazer o anúncio, o toque da tropa, para levantar, para ir à frente, para voltar, para recuar. 2 trombetas de prata servir-te-ão para a convocação da congregação e para a partida dos acampamentos. Então aqui não era o shofar, trombetas de pratas, construídas justamente para esse fim. Para que, ao toque de uma trombeta, uma apenas, haveria a chamada dos príncipes e dos cabeças. Ao primeiro toque, retinido, como nós escutamos o toque do shofar, aquele toque pá, 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 partida do acampamento do Oriente. Ao segundo toque retinido, partida do acampamento ao sul. Ao toque sem retinido, ajuntamento da congregação. Então, sinais sonoros, justamente para trabalhar a audição dos filhos de Israel aos sinais. Meus irmãos, vocês acham que isso vai ser diferente conosco? Não. Nossos ouvidos também precisam estar atentos às trombetas. Serão tocadas, serão entoadas 7 trombetas. Nós vamos passar aqui por todas as 7 para a gente entender. Olha lá. Trombetas, Hatzoret, não foram utilizadas por Josué na tomada de Jericó. Lembram? Josué capítulo 6, Josué usou o shofar, ao toque do shofar as muralhas caíram. Mas essas trombetas foram utilizadas pelo rei Ezequias e pelo rei Davi. Então existiam aqui essas 2 referências, mas encontramos também o tocar de 7 trombetas no Apocalipse. 7 trombetas. Então nós precisamos saber sobre esses 7 toques. Entretanto, no Apocalipse temos um toque de 7 trombetas realizada por 7 anjos. Aí vem uma pergunta que eu quero introduzir para vocês. Meus irmãos, o livro do Apocalipse, ele é um livro para que tenhamos estudo e tenhamos como um livro de cabeceira. Um livro de cabeceira. Ele não é estudado nas igrejas, não é estudado. E graças a Deus nós temos a nossa querida e amada professora Rosângela, não está aqui não, a nossa querida amada professora Rosângela, que está aqui todas as manhãs debulhando esse livro e dissecando esse livro, versículo a versículo. Então, um estudo fantástico, fantástico. Então, aqui nós estudamos o Apocalipse, e aqui eu preciso passar por essas 7 trombetas, porque nós estamos anunciando, pessoal, tempos vindouros, e nossos ouvidos precisam estar atentos a esses toques. Então, aqui, um overview, nós temos aqui quase 5 capítulos que falam, mas eu vou falar de maneira muito resumida, o que é cada uma dessas trombetas, e por que nós precisamos estar atentos a essas trombetas? Porque, meus irmãos, se somos, de fato, a geração do Mashiach, se somos, de fato, a geração do Mashiach, nós precisamos ter o nosso ouvido sensível a isso. Nós precisamos sim, porque ao toque da trombeta, Israel se movia. Vocês viram ali, as tropas do sul, as tropas do oriente se moviam.
Então, isto é um sinal de Deus para que a igreja também se mova conforme as ações que vão acontecer. Olha lá, primeira trombeta no capítulo 8 de Apocalipse. Quais são os efeitos que acontecerão sobre a terra, que recairão sobre essa terra? Saraiva de fogo e mistura de sangue foram atirados à terra, foram queimada a terça parte da terra. Meus irmãos, para que esse texto está no livro do Apocalipse? Para que ele seja lido, compreendido por nós, e para que não tenhamos surpresa do que isso que vai acontecer. Então precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. Né? Existe uma teologia aí que fala que a igreja será deixada para trás, ou melhor, a igreja será assunta aos céus e todo o restante ficará aí com todas essas trombetas e todos esses selos que serão dados. Não, não é verdade, meus irmãos. Não é verdade. Nós tivemos o acampamento dos jovens e o tema do nosso acampamento dos jovens foi o encontro com Yeshua. E lá nós pudemos fazer um breve relato de como que será esse encontro com Mashiach. É o encontro da noiva com o noivo. Então, em que momento? Nós precisamos preparar essa geração para ver algo realmente sobrenatural com os próprios olhos. Vamos sim ver tudo isso que será dito aqui daí diante. Pois é. Tem essa correlação também da realização dos fatos que já estão acontecendo como reinados, muitos reinados também no Apocalipse que já surgiram, que já se complementaram. Mas precisamos estar atentos, sim, a esse toque, a esses efeitos que vão acontecer. Primeiro, são esses, dessa saraiva de fogo que vai acontecer. A segunda trombeta, no capítulo 8, uma grande montanha ardendo em fogo, foi atirada sobre a terra. Isso vai ser um asteroide, isso vai ser um cometa, o que é isso? Não se sabe bem ao certo. Mas aqui nós já temos um saldo de vítimas que estão acontecendo aqui. Morreu a terça parte da criação do que se existia sobre o mar. Então nós começamos a ver aqui alguns fatos que já estão marcados. Olha lá, terceira trombeta, Apocalipse capítulo 8, foi lançado sobre a terra uma grande estrela de absinto ardendo como tocha. Esses fatos são pré-anunciados pelo toque dessas trombetas, pelos anjos. São 7 anjos que estão anunciando isso, pessoal. São 7 anjos. Quarta trombeta. Foram atingidos a terça parte do sol e a lua e as estrelas. E foi anunciado aqui a águia, uma águia sobrevoando esses finais dos tempos, dizendo os 3 ais, anunciando grandes e doloridas perseguições que acontecerão aqui diante aos moradores da terra. Quinta trombeta. Vi também uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça, como fumaça de grande fornalha, escureceu o sol e ar. Saíram gafanhotos com poder e escorpiões para causar dano aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Meus irmãos, olha quais são esses efeitos e o que estará acontecendo em breve. Esses homens buscarão a morte, mas a morte sumirá deles. Não haverá, o sofrimento será de tão maneira que esses homens da quais não foram recebidos essa marca do selo de Deus à sua fronte, buscarão a morte e a morte não encontrará, a morte fugirá deles. Sexta trombeta, já no capítulo 10, vi outro anjo descendo do céu que tinha na mão um livrinho aberto e brandou em grande voz, desferindo 7 trovões sobre as suas próprias vozes. E aqui o texto diz que João devorou esse livrinho e que ele foi como mel à sua boca, mas ele foi amargo ao seu estômago, mas a sua boca era doce como mel. E continua profetizando sobre povos, línguas e nações. Agora, ainda sobre a sexta trombeta, a respeito das 2 testemunhas, Aqui se comenta muito quem são essas 2 testemunhas, se é Enoque ou Elias, não se sabe bem ao certo, mas aqui, na verdade, não podemos traçar muitas linhas diretas, porque é um texto que recai sobre muita interpretação e é necessário muita interpretação e meditação sobre eles. Mas aqui nós começamos a ver elementos aqui como uma besta que surge do abismo e que vencerá essas duas testemunhas. Meus irmãos, isso é o toque do shofar, é o toque da trombeta,
que está anunciando, sim, a vinda do Messias. Agora, para que eu estou lendo isso para vocês? Porque, se somos a geração que verá o Messias, e nós cremos, não podemos dar data, né? Não podemos dar data, na hora, não podemos dar nada, mas eu creio no meu coração, meus irmãos, que veremos, seremos essa geração fortalecida. Nós precisamos estar atentos a esses eventos. Precisamos saber o que está pela frente, um passo no futuro. Um passo no futuro. A besta irá surgir do abismo e vencerá e matará as duas testemunhas. Logo após elas serão ressuscitadas. Isso eu estou antecipando fatos que vão acontecer. Nessa hora houve grande terremoto, o rio Will, a 10ª parte da cidade, morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras foram de sobremodo aterrorizados e deram glórias ao céu. Bom, fechamos aqui na 7ª trombeta, né? A 7ª trombeta é a sua trombeta mais profética, que justamente é a abertura da arca, é o aparecimento da arca da aliança, e sobrevieram grandes relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Essas 7 trombetas, como nós estamos lendo no livro de Números, é o primeiro start para o caminho, para você começar a caminhar. Então, o toque da 7ª trombeta, voltando para o livro de Números, no capítulo 7, o que Israel faz? Agora começa a marchar. Então, ao final da 7ª trombeta, Israel começa a marchar. Então, no capítulo 10, vem o quê? Vem a partida. A partida. E aí eu pergunto para vocês, estão dispostos a partir de fato? Podemos avançar? Sim, precisamos avançar. Porque isso faz parte da nossa história, meus irmãos. Precisamos avançar. Vem a partida. E aí no versículo 11, diz aí o versículo, e foi no 2º ano, no 2º mês, a partida de Israel dos filhos do Egito tem a data certinha. A nossa ainda não está, não foi dita, né? Não foi prescrita no texto. Não podemos nem supor, o Filho de Deus fala isso, né, em Mateus capítulo 24, não podemos prever datas e horários, mas a saída dos filhos de Israel aqui estava predita, olha lá. E foi no 2º ano, no 2º mês, aos 20 dias do mês, que a nuvem se retirou sobre o tabernáculo do testemunho, e puseram-se em marcha os filhos de Israel no deserto do Sinai, segundo a ordem das suas paradas, e pousou a nuvem no deserto de Parã. Aí que vem a nossa pergunta, quando será a nossa partida? Eu separei aqui, pessoal, nesse estudo, em 2 etapas. Temos 2 etapas bem distintas. A primeira etapa, acompanha nesse modelo, a primeira etapa é a morte física, que inexoravelmente todos, ou melhor, não sei se todos, nem todos passarão por ela. Né, porque existem 2 possibilidades aqui que nós vamos falar. Então, a primeira morte física, estão ligados a ela a primeira ressurreição e a segunda morte. O arrebatamento, que aí vem essa segunda possibilidade de não se passarmos pela primeira morte, a primeira e a segunda morte não tem autoridade sobre o arrebatamento. Aquele que é arrebatado, aquele que vencer, aquele servo que conseguir passar por todas essas trombetas e passar por todos esses eventos, serão arrebatados. Nós vamos estudar isso aqui mais à frente. E também o Aharet Ha'amim, que é o dia do Senhor, que todos os profetas falam a respeito disso, que está junto, que está muito próximo, são eventos que estão muito próximos ao arrebatamento. Né? E esse texto eu busquei aqui do Rabino Marcelo, que ele tem um vídeo muito bacana no YouTube, que é Israel e a volta de Yeshua, vale a pena vocês assistirem, que ele dá um overview a respeito sobre isso também. Então, pessoal, separamos aqui 2 pontos importantes dessa ministração. Nós temos aqui a primeira morte física e o arrebatamento. É por isso que nós precisamos falar essa palavra para os vivos. Para os vivos. Por quê? Essa mensagem importa para mim e para você. Ou podemos estar em um ponto, ou podemos estar no segundo ponto. E a primeira morte, a morte física, né, o Dr. Francisco aqui, há alguns shabbats passados, ele trouxe um estudo muito importante, né? Eu até coloquei a referência dele assim, a morte da morte, a Parashabô, que ele fez um estudo muito bacana. Como cardiologista, ele teve contato com vários e vários que tiveram a experiência pós-morte. Então, aqueles que morreram e ressuscitaram em breve espaço de tempo, né? Porque nós cremos na ressurreição dos mortos, cremos.
Só que um cardiologista, ele trabalha isso o tempo todo. O coração desliga, dá uma energia, ele volta. Então a pessoa ressuscita, morre, ressuscita, morre, ressuscita. Então o cardiologista tem essa experiência muito próxima. Então ele trouxe esse estudo que é interessante, porque diante da primeira morte, pessoal, todos nós, todo ser humano tem essas 5 etapas que passam ou por uma doença grave, uma morte, uma doença terminal, passa-se por esses 5 passos, né, que é a negação ou o isolamento, a pessoa não aceita. Mas aí eu estou te falando, para você encontrar o Messias, é um caminho, é um dos caminhos, mas a natureza nos impede disso. Por isso que eu pergunto, você está disposto a partir? Está disposto a partir? Vem um sentimento de raiva, eu não quero ir, eu quero viver mais, eu quero estar mais nessa terra. Vem a barganha, começa a se negociar com Deus a respeito. Me dá mais um tempinho, não foi assim que muitos profetas fizeram com o próprio Deus? Me dá mais um tempo e o Eterno vai e renova essa vida. Depressão, aí vem o último estágio, que é a aceitação, né? E a esperança, segundo esse autor, né, o professor Francisco se baseou pela Elizabeth Kubler-Ross, que a esperança, ela permeia em todos os estágios, né, que é interessante também. Agora, então, voltando, nós falamos sobre a primeira morte física, né, que é essa morte que todos estamos habituados, já enterramos muitos nossos familiares. O outro passo também é a primeira ressurreição. Então, para aqueles que, os mortos em Cristo, como diz o texto em Tessalonicenses, ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que morreram em Cristo, como diz o texto, vamos ler o texto, que o texto é bem esclarecedor. Aqui nós vamos quebrar algumas teologias que já existem aí, porque o texto é claro, não tem como adicionar nada a ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais, que já não têm esperança. Pois se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Yeshua, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda que vos declaramos por palavras do Senhor isto, nós, os vivos, está vendo? Por isso que eu chamei muito essa atenção, porque o apóstolo Paulo aqui, ele já fazia essa referência. Nós, os vivos, por isso que eu direciono essa palavra aos vivos, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então aqui já me deu uma dica, que é para ser arrebatado, aquele que for arrebatado vai precisar de ver com seus próprios olhos a ressurreição de mortos. Pessoal, é literal o texto. Olha aí, eu até deixei em amarelo. Nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aos que dormem. Quem são os que dormem? Os mortos da primeira morte. Não precederemos eles. Então, com os nossos próprios olhos, veremos esses ressurgirem. Obviamente, aqueles que forem arrebatados. O texto avança. Portanto, o Senhor, mesmo dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, a trombeta aí, a trombeta voltando, de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, novamente nuvens, aí, tá vendo? Encontro nos ares, para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui também me deu uma outra dica. Aqueles que serão arrebatados não passarão pela primeira nem pela segunda morte. Viveremos para sempre com o Messias. Maravilhas, glória a Deus. Não queira ser arrebatado, meu irmão, queira ser agora. Tem um preço. Nós vamos ter que falar aqui a respeito desse preço. Tem um preço. Vocês acham que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Necessariamente, aqueles que serão arrebatados, a primeira e a segunda morte não terá domínio, poder sobre eles. E também presenciarão o Aharet Ha'amim, que é o dia terrível do Senhor, a vinda do Senhor. Ainda sobre a primeira ressurreição, é importante a gente fazer um paralelo, porque
Em Apocalipse capítulo 20, nós temos um trecho também muito importante, está ruim ali para ler, temos um trecho também muito importante que também serve para nos dar esclarecimento a respeito desses temas. Olha lá. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Yeshua, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte e na sua mão, e viveram e reinado com Cristo durante 1000 anos. Aqui está o milênio. Os restantes dos mortos não reviveram até se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Opa! Então, a primeira ressurreição tem uma causa mortis, já definida nesse texto, embora não limitante a apenas essas. Nós cremos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como diz o texto. Mas existem duas causas de mortes importantes aqui. Decapitação, como está no texto, e não se submeter à marca da besta. Opa, aqui já me deu uma outra dica. Bom, se os mortos em Cristo precisarão ressuscitar primeiro, e quem for arrebatado vai ver isso, quem for arrebatado vai viver sem estar marcado sobre o domínio da besta. Então, meu irmão, minha irmã, para ser arrebatado, vai ver a besta, vai ver o domínio da besta. Pelo menos uma ordem cronológica do texto que nós estamos lendo. Então, não tem arrebatamento antes da tribulação. Me desculpe se estamos aqui falando a respeito de doutrinas que foram criadas há 250 anos, mas é com apenas o texto que você é liberto, é o acesso ao texto que você é liberto. Então, me desculpe, mas realmente não é verdadeira essa teologia, porque o arrebatamento implica a ressurreição dos mortos prévia. Então, se existe a ressurreição dos mortos prévia, quem ser arrebatado vai vencer o domínio da besta. A verdade. Eu não tenho como falar diferente, eu tenho que falar a verdade. E a pergunta, se o arrebatamento será depois da primeira ressurreição, conforme Tessalonicenses, como o arrebatamento poderá ser antes da tribulação? Como? Pensa. Quantos filmes foram construídos a respeito dessa teologia mentirosa? Como pode? Para ver a primeira ressurreição, é necessária a morte dos santos, que se não submeteram à marca da besta e o seu domínio. Logo, a primeira ressurreição está dizendo aí, bem-aventurado, capítulo 20, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes por Deus e por Yeshua e reinarão com ele 1000 anos. Então, é melhor fazer parte da primeira ressurreição. Por quê? Porque, como o texto diz, a segunda morte não tem o domínio. O que é a segunda morte? Pelo que o próprio texto vai explicar, é a abertura dos livros. É a abertura do livro da vida. O nome que não estiver no livro da vida vai para o lago de fogo que arde de enxofre, a eternidade do inferno. Que é a segunda morte que nós vamos explicar. A segunda morte está escrito aí em Apocalipse capítulo 20. E eis que vi um grande trono branco, trono do Messias, e estava sentado sobre ele, cuja presença fugiram os reinos, a terra e os céus, e não foi achado lugar para ele. E vi os mortos, olha só, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida. Olha o livro da vida sendo aberto. E os mortos foram julgados pelas suas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o além entregaram os seus mortos que neles haviam, e foram julgados cada um com as suas obras. E aqueles que não foram achados no livro da vida, a esses estão acometidos a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, como diz aí Apocalipse capítulo 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é que é a segunda morte. O lago de fogo, e todo aquele que não for achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, um breve resumo da nossa pequena paraxá de hoje é que nós precisamos estar com os nossos ouvidos, com todos os nossos sentidos bem atentos, bem atentos. Que
que não sejamos enganados por nenhum vento de doutrina, meus irmãos. Nós precisamos sim ter acesso ao livro e ler o livro com uma leitura bem clara no contexto da restauração, onde judeus e gentios vivem juntos. Não existe aqui separação, nesse sentido não existe, já estamos ajuntados. Eu coloquei aqui algumas circunstâncias, que foi a quarta pergunta que eu fiz, algumas circunstâncias que se dará na nossa partida ou subida. Olha lá, o efeito da grande tribulação, Yeshua diz isso no Mateus capítulo 24, ele não escondeu isso dos seus discípulos, nem nós dessa casa estaremos escondendo essa mensagem, nem nós estaremos, porque isso, pessoal, é para que tenhamos força. Um dos pilares da restauração é trazer a originalidade das coisas, é trazer aquilo que de fato é de original. E quando você restaura uma cadeira, ela fica muito mais forte para suportar tudo o que vem pela frente. E essa é a preparação que estamos fazendo com essa casa. Nós temos que preparar sim com os nossos músculos espirituais, se posso dizer assim, para que sejamos sim fortalecidos e que sim possamos vencer, porque somente os vencedores que entrarão no reino. Em todas as cartas, das 7 cartas das 7 igrejas do Apocalipse, tem bênçãos condicionantes aos vencedores. Aos vencedores dar-te-ei uma pedra escrita com seu nome, aos vencedores darei uma vestidura branca, aos vencedores darei ser coluna no palácio celestiais. Então, meus irmãos, a ideia aqui é justamente essa, é nos fortalecer, não decepcionar, não é? Essa mensagem agora, nesses tempos que estamos vivendo, é uma mensagem de força. Essa mensagem não pode ser vinda no final, muito próximo do final dos tempos, senão o que vai acontecer não sabemos, mas aí nós precisamos começar assim a nos fortalecer nesse ensinamento e pensar sim que os tempos virão e nós seremos fortes, nós vamos vencer. Nós temos que crer nisso. Grande tribulação, não tem como se esconder disso. A ressurreição dos mortos é um fato. Os mortos serão ressurretos. Nós cremos que haverá juízo. Existe juízo. O Aharet Ha'amim, o dia do Senhor, o Rabino Marcelo tem uma pregação muito bacana sobre isso. O arrebatamento, o milênio, a abertura do livro da vida, tudo isso são fatos que estão diante dos nossos olhos. E que cabe a nós, sim, a estudar e a meditar sobre isso. Porque essa é a bênção. Vim também à cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva. Esse é o dia, ataviada como noiva, adornada com seu esposo, e lhe se julgará os olhos de toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não existirá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Meus irmãos, com essa mensagem, eu encerro nosso estudo. Espero que essa mensagem traga, sim, para a sua vida esperança, que venha trazer esperança e fortalecimento para os dias futuros, os dias vindouros. Que você, meu irmão e minha irmã, esteja fortalecido nessa mensagem, porque ela possa, sim, trazer frutos, porque a seara, meus irmãos, já está começando a amadurecer. E a foice, ela vem. Como está em Apocalipse capítulo 14. Veja os frutos da videira. A ceifa já vem. Então nós precisamos entender isso, precisamos estar posicionados com esse GPS de Deus, a Bíblia é esse GPS também. Precisamos saber onde estamos vivendo, em qual tempo estamos vivendo, para assim não sermos pegos de surpresa. Muitos serão pegos de surpresa. Espero que essa mensagem possa chegar até os 4 cantos da terra e abrir de fato abrir os olhos do entendimento, porque a igreja realmente venha se libertar dessas falsas doutrinas. Seja santa, em nome santo de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.